O Fantástico Mundo da Geografia, com o professor Guilherme Claude. Olá pessoal, sou o professor Guilherme Claude. Hoje nós vamos continuar falando sobre o PET 2 e a correção para as turmas dos oitavos anos. O tema de hoje será o mundo do trabalho na atualidade e seus reflexos na América e na África. Então vamos lá, acompanhe comigo. Explique a persistência da fome no continente africano, mesmo com tantos investimentos na modernização da agricultura no mundo. Então, olha só a resposta. Embora os avanços tecnológicos, como a utilização de sementes selecionadas, insumos e defensivos agrícolas, tenham propiciado o aumento da produção agrícola, o problema da fonte permanece em diversas partes do mundo, acometendo populações de forma bastante severa. A África, por exemplo, é a grande produtora e exportadora de produtos agrícolas e, no entanto, não consegue manter seus habitantes afastados do flagelo da falta de alimentos. Isso mostra que o avanço da tecnologia, que elevou a produção de alimentos em muitas regiões, não faz da fome um problema meramente técnico, mas social, que, para ser solucionado, deve ser pensado como tal. Então, pessoal, essa questão aqui da África, vocês já devem ter estudado que a África é um continente bastante assim pobre, tem problemas sociais graves, problemas, né, principalmente a África subsaariana, problemas de miséria, de fome, de conflitos armados. Mas também qual que foi houve uma herança colonial aí. Né? A colonização do continente africano proporcionou, então, que o continente não se desenvolvesse de forma assim, grande, de forma elevada. Tá? Então, a África possui vários problemas ali, né? E esses problemas, um dos mais graves é a fome, certo? Então, vamos lá, da continuidade, então, a chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica fez surgir novos processos de produção e grandes mudanças nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. A esse respeito, marque a alternativa correta. O sistema de trabalho repetitivo foi ampliado e a especialização do operário tornou-se fundamental. Bom, essa resposta aqui é muito importante porque com a terceira revolução industrial e a revolução técnico-científica, principalmente informacional, fez surgir esses processos nas relações de trabalho dentro das empresas capitalistas. Então, o que essa resposta tem assim de especial? Especialização do operário. É fundamental que o operário, então, seja especializado, porque, olha aqui, revolução técnico-científica e informacional. Então, a informação, né, dentro da revolução técnico-científica, é a matéria-prima, é o conhecimento e a matéria-prima desta revolução. Então, se o operário não tiver qualificação, pode ter consequências, né, futuras. Então, vamos lá, continuando, então. O quadro abaixo traz informações sobre a América Latina no período colonial. Considerando os mesmos aspectos mostrados, monte outro quadro completando com as informações correspondentes ao período atual. Bom, então olha aqui, esse quadro aqui, América Latina colonial, fornecia basicamente produtos primários como ouro, prata, cana-de-açúcar, tabaco, entre outros. O objetivo principal da produção era o exterior, basicamente a Europa. A estrutura fundiária era marcada por grandes concentrações de terra. A mão de obra era escrava e servil. E hoje, como é? Bom, as empresas transnacionais ingressaram na América Latina a partir do século XX. Os países latinos possuem, em sua grande maioria, dívidas contraídas no processo de descolonização. Os referidos encontram dificuldades em pagar as suas dívidas. Bom, os países da América Latina possuem mão de obra, né, de certa forma, barata. Né? Então, isso aqui é um fator muito assim, prejudicial nessa
conjuntura internacional, né? E aí, o que eles fazem? Para atrair empresas, elas conseguem o quê? Isenção de impostos, incentivos fiscais, para uma instalação de uma empresa aqui na América Latina atual. De um modo geral, a América Latina possui uma economia em desenvolvimento, né? Mas tem alguns países com economia significativa, por exemplo, o Brasil, né? Então, esse quadro aqui, então eu montei esse quadro aqui falando das características atuais da América Latina. O assunto não se esgota aqui, é preciso então uma compreensão melhor, pesquisas e estudos, tá, do aluno. Então vamos continuar aqui. Após o período de independência dos países africanos, as atividades industriais não se desenvolveram de modo eficiente. Por isso, na atualidade, a produção industrial de muitos países da África encontra-se pouco diversificada e bastante limitada tecnologicamente. Sobre este contexto, marque a alternativa correta. Letra C aqui, olha. A baixa renda da população e um mercado consumidor inexpressivo colabora para um baixo desenvolvimento industrial no continente. Então, pessoal, é aí que podemos entender que a herança colonial, né, de tanta exploração da África por países imperialistas, promoveu, então, uma série de fatores que prejudicaram o desenvolvimento, né, do continente africano. E aqui podemos perceber a consequência disso, a baixa renda da população e o mercado consumidor inexpressivo, né? Além de um baixo desenvolvimento industrial. Então, gente, isso aqui é uma questão muito difícil e tem que ser assim, estudado também, e é necessário, né, que o aluno pesquise mais sobre o tema proposto, certo? Vamos lá. No continente africano é possível encontrar uma grande diversidade de recursos minerais, como diamantes, ouro e cobre, além de petróleo. Atualmente, a mineração e a agropecuária representam juntas a principal força da economia de muitos países africanos, sendo que a maior parte de suas exportações está relacionada aos produtos minerais e recursos energéticos fósseis. Desse modo, várias multinacionais do ramo energético e de extração mineral, em especial europeias, né, passaram a instalar subsidiárias na África, explorando e controlando as riquezas minerais do continente. Então vamos lá, leia a manchete. Petróleo e minério são os destaques da economia africana. Tá? Aqui você tem esse destaque. Agora vamos às questões. Qual atividade econômica é mencionada na manchete? Extração de petróleo, diamante, de minério, né? Aqui, petróleo e minério. Os recursos minerais e energéticos são importantes para muitos países africanos. Por quê? Ora, porque geram parte considerável do produto interno bruto, ou seja, de sua riqueza. Bem como gera também emprego e renda para as populações. Em função do baixo nível de industrialização e do desenvolvimento dos setores de comércio e dos serviços, as nações africanas tornaram-se dependentes da exploração dos recursos minerais e energéticos como minério de ferro e petróleo. Por isso, a economia desses países é mais voltada para o setor terciário de venda de serviços e venda de matérias-primas. Matéria-prima essa que os países desenvolvidos compram. Nisso entra os recursos minerais, como também a extração mineral que abastece a indústria dos países ricos. Muito bem, pessoal. De novo, é necessário compreender essa questão aqui, tá? Necessário que o aluno estude. A terceira revolução industrial, que se iniciou na década de 1970, vem impulsionando alterações no que se refere à espacialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se as novas regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de universidades e institutos de pesquisas. Ora, nos institutos de pesquisa e universidades, as grandes empresas se instalam ali por causa disso. Você tem o quê? Olha, o nome já diz, revolução industrial. Você tem ali
A terceira, a matéria-prima, então, é o quê? Conhecimento. E onde estão esse conhecimento? Nas universidades e institutos de pesquisa. Bom, com isso eu encerro aqui, agradeço a todos e até a próxima, pessoal.